Meus caros amigos, minhas caras amigas, nos reencontramos mais uma vez para dar continuidade às nossas aulas de operações imobiliárias integradas. Eu sou a professora Ana Paula e até aqui nós discutimos alguns elementos que ajudam na composição das relações jurídicas que permeiam essas operações imobiliárias sobre as quais estamos tratando hoje. Então, vamos juntos para finalmente conseguirmos fechar essas relações. Nós falamos sobre os sujeitos, nós falamos sobre a figura das pessoas naturais, das pessoas jurídicas e agora, antes da gente caminhar efetivamente para tratar dessas relações, passamos a tratar do objeto dessas relações, que são os bens. Vamos juntos. O que são bens? O que é propriedade? O que são bens corpóreos, patrimônio, imóveis? A gente está falando aqui de operações imobiliárias, né? Se estamos falando de operações imobiliárias, certamente esses bens sobre os quais vamos tratar hoje tocam esses assuntos. Mas aqui eu fiz essa nuvem de palavras para que a gente pudesse juntos refletir sobre todos os aspectos que envolvem esse tema. Então, o que é bem, bens corpóreos, bem imóvel, né? O que é propriedade, o que é patrimônio? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, para que possamos finalmente entender qual é o objeto sobre o qual os sujeitos que nós colocamos aqui, né, as pessoas naturais e jurídicas, podem ter interesses. Muito bem, o que são bens? Qual é o conceito de bens, né? A gente até aqui deixou bem delimitado que o Código Civil ele trata das relações privadas e que o nosso escopo, o nosso contexto, a nossa discussão, ela se dá sob o aspecto privado. Então, sobre os bens que nós trataremos hoje, é que se projetam essas relações privadas que são titularizadas justamente pelos nossos sujeitos, pessoas naturais e pessoas jurídicas, certo? Os nossos chamados sujeitos de direito, pessoas naturais e pessoas jurídicas. Vamos entender o conceito de bens, que é trazido pelo Carlos Roberto Gonçalves e Pedro Lenza, para que fique fácil da gente entender o que são eles. Acompanhem comigo se a letra estiver muito pequena. Bem, em sentido filosófico, é tudo o que satisfaz uma necessidade humana. Nós, enquanto seres humanos, temos necessidades, e essas necessidades são supridas por bens, bens de forma geral, bens que sejam tangíveis, bens que sejam corpóreos, que a gente consiga tocar, que a gente consiga verificar a sua existência de forma fácil, como também bens incorpóreos, algo que se intensifica ainda mais com as tecnologias de hoje, como direitos autorais, por exemplo, alguma coisa que esteja nas nuvens, as músicas, os aplicativos que você adquire, por exemplo. Tudo isso satisfaz as necessidades nossas, as necessidades humanas. Continuando, juridicamente falando, o conceito de coisas corresponde ao de bens. Mas nem sempre há perfeita sincronização entre as duas expressões. O que significa dizer isso? Retomando aqui, ó, coisa é o gênero do qual bem é espécie. É tudo o que existe objetivamente com exclusão dos homens, certo? Então nós podemos dizer que o gênero coisa é mais abrangente do que a espécie bens. Então, todos os bens são coisas, mas nem todas as coisas são bens. Se a gente pudesse mais ou menos esquematizar, é como se a gente dissesse isso,
que a gente tem as coisas e os bens inseridos dentro das coisas. Portanto, nem todos os bens são coisas, certo? Muito bem. Prosseguindo, sobre os bens. Os bens são coisas, então, que existem de forma objetiva, com exceção do ser humano, como nós já dissemos aqui, ao passo que os bens, eles são espécies de coisas, como nós colocamos nesses dois círculos, certo? Então, nós temos bens, que todos os bens são coisas, mas nem todas as coisas são bens. E é importante destacar que esses bens, para que sejam considerados como tais, eles devem possuir alguma utilidade, algum valor para o ser humano e devem ainda ser por eles apropriáveis, pelas pessoas apropriáveis, certo? Esses bens, eles podem ser imateriais, mas o mais importante, que é o que os caracteriza, é a possibilidade de eles terem uma utilidade, eles terem uma percepção de valor neles embutida. Caso isso não acontecesse, nós não teríamos efetivamente um bem sobre o qual interesses jurídicos pairassem. Estaríamos falando meramente de coisas, ok? Então, o importante é que eles tenham valor, tal como ocorre, por exemplo, com invenções e direitos autorais, né? Então, nós temos aqui, ó, os livrinhos, né? Nós temos questões outras aqui, ideias, invenções, para a gente não se esquecer. Certo? Muito bem. Os bens compõem um patrimônio do indivíduo. O que é o patrimônio, pessoal? Qual que é a diferença entre bem, patrimônio e coisa? Bom, como a gente destacou aqui, a coisa é gênero, é um tanto de coisas e se diferencia dos bens à medida que os bens representam para nós algum tipo de valoração, algum tipo de... algo sobre o qual nós temos interesse, por assim dizer. Já o patrimônio é um complexo de elementos ativos e passivos. Então nós temos aqui ativos e passivos envolvidos, bens passivos e bens ativos, que não necessariamente são tangíveis, não necessariamente são corpóreos. Para exemplificar, eu costumo dizer que isso daqui seria uma conta. Uma conta de mata-mata, como eu costumo dizer. Nós temos aqui, pessoal, o passivo e o ativo. O ativo, como o próprio nome diz, são coisas que a gente efetivamente tem. Então, são créditos, são direitos, são bens, ao passo que o passivo são dívidas que a gente eventualmente tenha. Dívidas vencidas, vincendas, é aquilo que a gente deve. Quando a gente olha para o patrimônio ativo é composto pelos mais diversos tipos de bens possíveis. Então aqui, se o João me deve R$50, esse crédito que eu tenho para com o João, ele entra no meu ativo. Se eu tenho um carro, ele entra no meu ativo. Então é tudo aquilo que eu tenho, né, dentro desse complexo positivo de bens, sejam eles já usufruídos por mim ou que estejam ainda sob discussão. E o passivo tem mais ou menos essa ideia. São dívidas que eu tenho, que ainda não venceram, que estão prestes a vencer, ou que estão vencidas e estão sendo cobradas judicialmente, e assim por diante. O que sobra dessa conta de mata-mata é o que eu tenho no patrimônio, assim, efetivo, é o que eu tenho de bens efetivamente. Então, se eu tenho um patrimônio ativo no valor, sei lá, de R$100 mil, e o meu passivo é de R$50 mil, isso significa que eu tenho um meu ativo maior do que o meu passivo, ok? É uma conta, é um cálculo contábil, matemático, que nos ajuda a enxergar, né, esses complexos elementos aqui. Com relação à classificação dos bens, vale lembrar, pessoal, o seguinte:
As classificações, elas envolvem inúmeras perspectivas. Cada um dos autores tem a sua forma de enxergar os bens e a partir da maneira pela qual eles enxergam os bens, eles fazem as suas classificações. Então, a depender da doutrina que vocês utilizem, a depender do método do autor que vocês utilizem, eles terão perspectivas ou formas de classificar diferentes. As classificações, na verdade, elas servem para nos ajudar a enxergar as modalidades de bens. Mas isso não quer dizer que exista uma forma correta e uma forma incorreta. Existem formas diferentes de você enxergar e classificar cada um desses bens. Portanto, se a maneira pela qual eu estou utilizando, de classificação não coincide eventualmente com a obra que você estuda, não há nenhum problema. Tente pensar nos conceitos e como esses conceitos vão se aplicar nas operações que você vai firmar. Por que é tão importante falar sobre os bens? Porque, de novo, é sobre eles que nós teremos as relações jurídicas acontecendo. São esses bens que geram interesse para que as partes, para que as pessoas jurídicas, as pessoas naturais, elas firmem relacionamentos e façam a produção e a circulação de riquezas. São esses bens que geram interesses esses que promovem essa circulação e o atendimento às nossas necessidades enquanto seres humanos que somos. Então é fundamental que a gente compreenda sim quais são esses bens e quais são as suas modalidades. E vou mais longe. Nos contratos de locação, por exemplo, muitas vezes nós temos discussões sobre benfeitorias, quais são os tipos de benfeitorias feitas, quem deve ressarcir essas benfeitorias. Então, é sem dúvida alguma muito importante para a atividade que vocês desejam empreender a partir desse curso, ou mesmo para a vida de vocês, se vocês são locatários ou se vocês são locadores, por exemplo, que entendam sobre o que se trata esses bens, porque é a partir dessa perspectiva que vocês estarão aptos a realizar melhor os seus negócios e as suas operações, a se prevenir, a evitar litígios futuros, a promover um diálogo para com aquela parte que está negociando com você, sobretudo nos contratos de locação, como eu dei o exemplo aqui, certo? Então é muito importante que a gente consiga fazer essa classificação para que a partir dela a gente tenha uma visão geral dos bens sobre os quais os nossos interesses giram e as operações imobiliárias também. Então, quais são os bens corpóreos, pessoal? Os bens corpóreos são justamente aqueles que podem ser tocados, como a casa, os livros, o carro. Mas, igualmente, eu destaquei essa figurinha aqui para vocês não se esquecerem do quê? Por força de lei, alguns bens, eles, embora não sejam tocáveis, eles são considerados corpóreos. É o que acontece com a eletricidade, o gás e outras fontes de energia. Eles são considerados corpóreos porque podem ser sentidos pelo olfato, pela visão e por outros sentidos nossos, ok? Então, os bens corpóreos, eles não apenas podem ser tocados, mas eles também podem ser sentidos através de outros sentidos nossos, como dissemos, a visão, o olfato ou a audição, por exemplo, ok? Eles possuem, portanto, pessoal, uma existência de caráter material, porque eles são tocáveis, eles são palpáveis, eles são facilmente identificáveis. E temos em contrapartida os chamados bens incorpóreos. Esses bens incorpóreos, eles não possuem corpo, eles não possuem uma existência física, eles são abstratos. Como eu disse agora mesmo, os aplicativos nas nuvens, o crédito, que é uma relação obrigacional entre duas partes, o débito, que também é uma relação obrigacional entre as partes.
São questões que não são tocáveis, não são tangíveis, não são fáceis da gente enxergar. São extremamente o quê? Abstratos. Acompanhem comigo aí nos slides que vocês receberam. Então, já que são abstratos, eles não possuem uma existência facilmente verificada por todos nós. E aqui nós temos dois exemplos bons, os direitos autorais e os direitos obrigacionais, que envolvem essas relações de crédito e débito, de devedor e de credor. Ok, pessoal? Espero que estejam entendendo. Muito bem. Feita a classificação dos bens corpóreos e incorpóreos, a doutrina, em sua maioria, passa à classificação dos bens considerados em si mesmos, olhando para os próprios bens. E essa classificação, ela possui inúmeros desdobramentos. Começamos aqui pelos chamados bens móveis e imóveis, que são, sem dúvida alguma, aqueles que farão parte da vida das operações que vocês vão firmar daqui em diante. Então, muita atenção a elas, pessoal, muita atenção. O que são bens imóveis? Imóveis são aqueles que não podem ser transportados sem a sua destruição de um lugar para outro. Então, as casas, por exemplo, são bens imóveis. Não estou me referindo àquelas casas norte-americanas que são de madeira e transportadas pelos caminhões afora. Estou pensando principalmente nas casas que nós temos aqui. Essas casas, elas não podem ser movidas de um lugar para outro sem que sejam destruídas. E os bens imóveis, eles se subdividem em outras espécies. Então, existem os chamados bens imóveis por natureza, que são eminentemente imóveis, como acontece com o solo e tudo que se lhe incorpora. A casa que incorpora o solo, a árvore que incorpora o solo e tudo aquilo que faz parte do solo. Nós temos também os bens imóveis por acessão física artificial, que são artificialmente e permanentemente colocados sobre o solo, como a semente, as pontes, os viadutos, certo? Temos também por acessão intelectual, como acontece com os equipamentos de incêndio, os aparelhos de ar-condicionado, os vasos, e também aqueles que não existem de forma facilmente verificada por nós, mas existe por força de lei. Então, a lei determina que eles são bens imóveis e, por força de lei, assim o são e ponto final. Como acontece com alguns direitos reais sobre os imóveis. Nós falaremos depois sobre os direitos reais, que também fazem parte, das operações imobiliárias sobre as quais estamos tratando aqui. Então, o usufruto, o uso, a habitação, a servidão predial, todos eles são elementos que se caracterizam como bens imóveis por força de lei, ok? Já os bens móveis, esses são fáceis da gente analisar, são justamente aqueles que, sem qualquer tipo de deterioração, sem qualquer tipo de perda da sua essência ou da sua substância, eles podem ser movidos ou transportados de um lugar para outro, seja por força própria ou estranha, como um carro ou um animal que puxa, enfim. Sendo por força própria ou de outrem, esse bem ele pode ser movido sem que perca a sua própria essência. Por natureza, nós temos aqueles que se movem, navios e aviões, por exemplo. Por antecipação, nós temos as árvores, os frutos, as pedras e os metais. E por força de lei, a energia que possua valor econômico. Nós vamos retomar um pouco, eu estou apresentando para vocês essa classificação, mas nós vamos retomá-la com mais afinco na nossa próxima aula para discorrer um pouco mais sobre os bens móveis e imóveis, ok? Então não se preocupem se nem todos os conceitos foram absorvidos por vocês nesse momento. O que eu estou fazendo aqui é tentar apresentar um panorama geral para que depois a gente especifique e fale um pouco mais sobre cada um deles. Temos os chamados bens fungíveis e infungíveis. E também os bens consumíveis e inconsumíveis. Os bens fungíveis são aqueles que são facilmente substituíveis,
né, por outro que seja da mesma espécie, qualidade ou quantidade e com a mesma destinação sem que haja qualquer tipo de prejuízo. Então, nós temos aí a saca de café, saca de arroz, cereais de forma geral. Todos eles podem ser facilmente trocáveis sem qualquer prejuízo. Um outro exemplo, R$10 trocado por 2 notas de 5. Dinheiro é fungível. Já os infungíveis, por sua vez, eles não podem ser substituídos por outro, seja da mesma espécie, quantidade, qualidade. É o que acontece com as obras de arte. Se você tem uma obra da Mona Lisa, por exemplo, ela não pode ser trocada por outra, porque aquele que a pintou, Leonardo da Vinci, já não mais vive, então não tem como você substituí-la por outra, é uma obra única, é uma obra especial. Assim como uma camisa de um jogador de futebol que você gosta e que foi autografada pelo seu jogador favorito. Coisas que não se encontram facilmente no mercado e que são raras e peculiares. E, finalmente, os bens consumíveis e inconsumíveis. Os consumíveis, quando são utilizados, acarretam na sua própria destruição, como acontece com os alimentos, quando nós os consumimos. E os inconsumíveis, eles nos permitem ter a sua utilização reiterada, constante, sem que haja a sua destruição ou sem que haja destruição da sua substância, como acontece com os bens de uma vida útil mais longa, como as casas, né, e alguns itens do nosso dia a dia. Prosseguindo na classificação, temos também os chamados bens divisíveis e indivisíveis. Quais são os bens divisíveis? São aqueles que podem ser fracionados em partes homogêneas e distintas, sem que haja alteração das suas qualidades essenciais, como acontece com a saca de café, por exemplo. Já os indivisíveis, quando fracionados, eles podem perder o seu valor, a sua essência, a sua própria natureza, tá? Então, é importante que a gente analise se ele pode ser fracionado ou não sem perder a sua essência. Se a gente pegar um carro, por exemplo, um carro é um bem que em tese seria divisível. Mas o que vale mais, um carro montado ou um carro desmontado? Então, embora a gente tenha a possibilidade de dividir um carro, a sua indivisibilidade se dá a partir da perda da sua própria natureza ou da sua própria essência. Então, se você tiver a divisão de um carro, ele perde a sua substância, ele perde o seu valor. Da mesma forma como um cavalo vivo que está aqui no exemplo de vocês. Agora, existem também aqueles bens que são chamados indivisíveis por determinação legal, que é o que acontece com as servidões legais. As servidões legais, elas geram uma indivisibilidade decorrente de lei. Então, você passa a ter ali uma passagem forçada, né? Porque a servidão é quando você não tem acesso facilitado a uma determinada via. Então, por exemplo, acompanhem aqui comigo o meu desenho. Aqui você tem a via pública. E aqui você tem os imóveis A, B e C. B e C estão bem servidos, eles estão próximos, vejam só, da via pública. Já o A, ele teria que dar uma super volta para poder chegar até a via pública. Então, nesse caso, a gente poderia ter uma servidão ou uma passagem que tenha sido estabelecida por força de lei entre B e C, que viabilizem o acesso facilitado de A à via pública, ok? Essa é uma indivisibilidade que decorre da força da lei, que decorre da determinação legal. Temos ainda a indivisibilidade decorrente da vontade das partes, que delimita a divisibilidade, né? Como, por exemplo, a extinção de um condomínio. Ou, daria um outro exemplo, a própria constituição de um condomínio. Suponhamos que eu seja uma produtora de café e o José e o João também sejam produtores de café. Eu me vejo como uma fornecedora de café sem tanta força econômica. De repente, o que eu faço? Eu me uno a João e me uno a José no seguinte sentido: olha, nós vamos fazer uma venda do nosso lote de forma unificada.
Nós só venderemos o nosso lote se os nossos 3 produtos forem vendidos de forma conjunta. Se eu estou fazendo isso, vejam, o café por essência, ele é divisível, mas por força da vontade das partes envolvidas, ele passa a ser indivisível. Da mesma forma um lote, da mesma forma um imóvel. Isso tudo, pessoal, vai depender da maneira pela qual vocês entendam que seja mais viável ganhar dinheiro nas operações que vocês forem fazer. Então, por vezes, é mais vantajoso você vender um imóvel grande do que fracioná-lo. Esse fracionamento do imóvel fará com que ele tenha uma perda do seu valor. A depender das localidades onde estivermos falando, por exemplo, de uma fazenda, a fazenda grande é que tem valor, uma fazenda latifundiária que tem valor econômico. Se você fraciona em pequenas propriedades, ela perde o seu valor. Então, por força, por determinação das próprias partes envolvidas ou dos sujeitos envolvidos nessa relação jurídica, a gente deixa de desejar a divisibilidade, ainda que o bem seja divisível. Ele passa, por vontade das partes, a ser indivisível, ok? Temos ainda os chamados bens singulares e bens coletivos. Os bens singulares, eles são considerados em sua individualidade, independente dos demais. Ele tem existência própria, ele não precisa de mais ninguém para viver. Então nós temos assim, as canetas, as folhas de papel, os cavalos, certo? Ao passo que se eles são considerados como coletivos, eles são considerados pela sua reunião, pela sua junção, formando alguma coisa que se denomina unitária, alguma coisa única, como acontece, por exemplo, com as bibliotecas. As bibliotecas, elas têm o valor não apenas pelos livros que as compõem, mas principalmente pela forma como os livros foram organizados. Se você reunisse todos esses livros numa sala, eles teriam o mesmo valor do que se fossem organizados dentro de uma biblioteca? Com certeza não. Então vejam que nesse caso nós temos essa consideração de bens singulares e coletivos, que têm uma valoração econômica maior pela forma como são tratados, pela forma como são considerados. E finalmente temos os chamados bens principais e acessórios. Finalmente eu digo para a aula de hoje, na sequência teremos mais classificação de bens, acompanhem. Então nós temos os chamados bens principais que possuem existência própria, individualizada, independente, e os acessórios que dependem do principal para existir. Se o principal deixa de existir, o acessório também deixa de existir, vejam só. É o princípio da gravitação jurídica que nós temos aqui. Eles possuem a mesma consequência, ok? Então, a natureza do acessório é a mesma do principal, como, por exemplo, o solo e a árvore, que são imóveis. O solo é imóvel e a árvore é imóvel, embora a árvore seja acessória. Então, a regra é que o acessório acompanhará o principal e também o seu destino, pois se extingue a obrigação principal, assim como ocorrerá com a acessória. Para vocês terem uma ideia de como isso acontece, um contrato de locação ele tem vida própria, por exemplo, ele é o principal. Agora, o contrato que você tem, que vincula a figura do fiador desse contrato de locação, ele não tem existência autônoma. Ele precisa do contrato para existir. Ele precisa do outro contrato de locação para existir. Uma fiança sem um contrato principal, ela não tem vida. Ela depende da outra para existir, certo? Bom, e aqui nós temos com relação aos frutos acessórios da árvore, aqui no caso, o dispositivo do 1284. Os frutos caídos de árvore no terreno vizinho pertencem ao dono do solo onde caíram, se este for de propriedade particular. Então, isso demonstra que o solo sendo principal, ao receber o fruto passa a ser daquele a quem o solo pertence, no caso da propriedade privada. Então aqui, pessoal, só para exemplificar, nós temos uma árvore, que é o acessório
e o solo, que é o principal, onde a árvore cresce. Ambos têm a mesma natureza, ambos são imóveis. E o acessório segue o principal. A árvore, ela não tem vida própria fora do solo, nesse estágio pelo menos, né? Ela não tem vida própria fora do solo, mas o solo, ele consegue sobreviver, ele consegue existir mesmo sem a árvore, ok? Como eu disse para vocês, a gente vai continuar falando sobre isso na sequência. Continuaremos com a classificação dos bens, então não se assustem, não fiquem ansiosos, são vários os conceitos que trabalharemos aqui, mas ressalto que todos são importantes para as operações que vocês firmarão no futuro. Até o nosso próximo encontro, pessoal!